por causa desse negócio, desse safadinho. Mas se eu tiro, vocês não me ouvem. Eu tenho um outro desse treco aqui grandão, mas ele acende umas luzes assim, eu ia ficar muito engraçada na live com o fone acendendo luz, né? Então deixa assim, vamos que vamos. E como a gente volta aqui, volta com os recadinhos iniciais, todo mundo faz o desafio nota máxima toda semana, porque nesse bimestre eu vou usar também a nota do desafio nota máxima para a prova de vocês. Quem está como ausente no trabalho precisa me procurar depois, eu já lancei. Um ou outro escapa, né, pessoal? Não tem jeito. E aí eu quero já pedir desculpas, porque deu um problemão na prova, na semana passada, na prova de processo, né? Quem tem aula comigo de processo, administrativa não tive problema, eu acho. Mas nós vamos comentar as questões porque a gente tem um banco de questões no AVA e esse banco estava meio furado. Então, ele, mesmo a gente colocando que era verdadeiro, ele mudou para falso. Enfim, foi um auê. Todo mundo veio falar comigo, mas já resolvemos. E aqui, para a gente começar a nossa aula, eu peguei todas as questões da prova e aí a gente vai rapidinho comentar, ver o que era verdadeiro ou falso e aproveita e já dá uma clareada nas ideias, se alguém ficou com alguma dúvida, se tem algum erro nas questões, a gente corrige, não tem problema não. Aí a gente já começa a nossa matéria de hoje. Vamos lá, então, sim, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu vou só compartilhar a tela aqui com as questões que eu recortei e colei lá do AVA. Bom dia, professora. Bom dia! A aula de hoje seria o encontro 8? Nossa, eu não sei. Eu acho que Improbabilidade 7. administrativa? Não, não, não. A gente vai falar de agentes públicos. Ah, tá Eu não bom. vou seguir o Só que para me está ali. organizar o material Tá, aqui. mas eu vou deixar o materialzinho para vocês. Ainda não coloquei. Ah, tá bom, Eu então. vou dar, Obrigada. para ficar na ordem, eu vou dar agentes, depois licitação e contratos, e aí improbidade. Tá Eu vou bom, alterar lá. tá bom. Obrigada. Obrigada eu. E quero agradecer vocês pelas felicitações, homenagem dos Dias dos Professores. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com a lembrança de vocês. Muito obrigada, pessoal. Somos honrados e agraciados por Deus em tê-la como nossa professora. Obrigada, muito obrigada, galera. Eu também, eu que sou. Deixe-me aqui mostrar as questõezinhas. Deixa eu só aparecer aqui para vocês para a gente começar a falar. Que não vai aparecer, filho? Se eu não estiver aparecendo quando eu estiver falando, me avisem, tá? Como eu tirei do AVA, ele fica todo bagunçadinho assim, sem formatação. Deixa eu dar só uma arrumada aqui, para não ficar tão feio. Esse azul aqui ninguém merece, né? Eu vou. Aqui. Opa, legal. Deixa eu só aumentar a letra, porque. Não, não vou aumentar a letra, vou aumentar o tamanho da página. Pronto. Senão, enxergo nada. Pessoal, quem não fez o avaliar, faça o avaliar, por favor, que a gente precisa logo terminar esse avaliar. Meu Deus, agora não está respondendo. Vamos lá.
Acho que agora dá. Agora dá. Eu não sei, sinceramente, se está na ordem que as questões apareceram para vocês. De qualquer maneira, né, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Sim. Vamos falar das questõezinhas aqui da nossa prova. Se tiver algum erro, a gente já corrige, já resolve, já comenta, tá? Eu fiz a prova das 20, eu acertei umas 12, então acho que tá bom, tá na média aqui o negócio, tá bom. Depois eu vou deixar para vocês essas questõezinhas lá no AVA, oh meu Deus, o que eu apertei? Bonitinho lá no AVA, para que vocês tenham elas em arquivo, possam analisar novamente, estudar, enfim, vamos ter isso daqui para nós. E aí, super simples, né? Eu queria que vocês dissessem se era verdadeiro ou falso uma afirmação. A afirmação tá lá, só põe se essa afirmação tá verdadeira ou falsa. Primeiro, segundo o princípio da legalidade, a administração pública só pode atuar conforme a lei. Vocês estão enxergando? Eu acho que não. Deixa eu arrumar. Eu acho que vocês não estão enxergando, não. Eu acho não, tenho certeza. Não, professora. Ó, que palhaçada desse. Tinha uma tela lá, fundo especial. Não é? Aí sumiu. Vamos ver agora. Acho que agora tá, né? Agora sim. Bem? Então beleza. Olá, então vamos lá. Agora sim. Segundo o princípio da legalidade, que é um princípio muito importante para o nosso direito administrativo, já que é totalmente diferente para a legalidade civil. Então, esse aqui é fácil de cair. Segundo o princípio da legalidade, a administração pública só pode atuar conforme a lei. Todas as suas atividades são subordinadas aos comandos legais, diferentemente da legalidade no âmbito do direito civil, que preconiza que o que não está proibido está permitido. Artigo 5º, inciso 2º. Por outro lado, na legalidade administrativa, o administrado só atuará com prévia autorização legal, sem a qual a administração pública não pode agir. Esse aqui, pessoal, é o princípio, né, um dos princípios principais da administração pública. Ela precisa seguir a lei, né? Ai, não estou conseguindo tirar, consegui. Ela precisa seguir a lei. Então, essa questão está verdadeira. É importante a gente saber que a administração pública, ela só pode agir conforme a lei determina, né? Já que o administrador vem e vai. Se a gente deixar ele fazer tudo o que ele quiser, né? Se a gente pega um administrador que não é tão bom assim, né? Pensa num administrador com nome sujo, né? O cara não toma conta nem das finanças dele. Imagina tomar conta das finanças do estado, do município, gestar alguma coisa, né? O cara não gesta nem a vida dele, imagina do outro. Então, vamos pensar que a lei ela foi muito certinha nesse aspecto, né? Quem quiser trabalhar na administração pública precisa seguir a lei. Algumas vezes a gente dá uma margem de ação, que é o ato discricionário. Mas mesmo o ato discricionário tem que seguir a lei. Alguma coisa ou outra a lei vai permitir a escolha do administrador. Se não, né, pessoal, vira um banzé. Pode fazer o que quiser com o dinheiro público? A gente viu que não. E mesmo assim acontece, né? Imagina se não tivesse o regime jurídico administrativo, que é essa matéria que nós estudamos. A gente está cercado de princípios que vão reger a administração. Mesmo assim, a gente vê um monte de maracutaia que acontece por aí, né? Principalmente, né, a gente liga a televisão e está vendo todos os escândalos, né, que estão usando, a gente vai ver em licitação, que estão usando esse calamidade pública, estado de exceção, para dispensar a licitação e fazer o que quiser com o dinheiro público, né? Imagina se não tivesse o regime administrativo, como que ia ser, né? Mesmo assim estão burlando.
Vamos lembrar disso na hora da gente votar, né? Escolher bem nosso candidato. 2. Julgue-se verdadeiro ou falsa a seguinte afirmação. De novo. Segundo o princípio da impessoalidade, o que é impessoalidade para a administração pública? A administração pública, ela não tem que olhar a pessoa, né? Mas ela tem que olhar o cargo e o que ela está trazendo de bom para a administração. Ela não pode agir com demérito ou com mérito, olhando para a pessoa, né? Ó, a administração tem que agir de forma objetiva em prol da coletividade. Os atos de pessoalidade são vedados. O exercício da atividade administrativa é atribuição da administração e a ela imputadas todas as condutas. Teoria do servidor, agente público de fato. Aqui a gente conversou sobre isso, sobre essa teoria, e eu disse para vocês o seguinte: eu, como administradora, eu não posso usar o meu cargo para beneficiar alguém ou tirar o benefício de alguém, né? Eu não gosto desse delegado de polícia, sou governadora do estado, e vou mandar ele lá para Sororó da Serra, porque eu não gosto dele, porque a gente é de partidos rivais. Não posso, eu tenho que ver se ele está fazendo um bom trabalho. Esse aqui é o princípio da impessoalidade. Eu ajo conforme os ditames da administração pública, que vai falar, penso na coletividade. Então, essa resposta aqui está verdadeira. 3. Julgue-se verdadeira ou falsa afirmação. Esse amarelinho eu coloquei aqui para lembrar que no AVA estava falso. Aí a gente vê se é falso mesmo. O poder discricionário é prerrogativa que a ordem jurídica confere à administração para expedir atos de sua competência, cujos elementos e requisitos já vêm previamente estabelecido na lei. Confere à administração uma competência para expedir atos vinculados ou regrados no âmbito dos quais a administração não goza de nenhuma liberdade administrativa, devendo expedi-los sem ponderações. Olha só como esse enunciado começa de um jeito e termina de outro, né? Ó. Vamos achar os erros aqui. Ó. Primeiro ele está dizendo, ele está com a fonte toda errada, né? Aqui. Primeiro ele está dizendo que o poder discricionário, quando a gente fala em poder discricionário, a gente fala de margem de ação, poder de escolha do administrador. Ele pode escolher. É prerrogativa que a ordem jurídica confere à administração para expedir atos de sua competência, cujos elementos já vêm previamente estabelecido em lei. Aí, ó, ele está falando sobre o ato vinculado. O que já vem previamente estabelecido em lei é o ato vinculado, que não tem margem de ação. Confere à administração uma competência para expedir atos vinculados, ou regrados, no âmbito das quais a administração não goza de liberdade nenhuma, devendo expedi-los sem ponderações. Esse sem também está errado. Com. Olha só, então, essa questão misturou ato vinculado com ato discricionário, por isso que ela é falsa. E então, quem acertou, parabéns quem acertou, que isso aqui tá tudo falso, tá tudo enrolado. Próxima. Julgue-se verdadeiro ou falso a seguinte afirmação. A ordem jurídica confere à administração pública, na expedição de determinados atos, a possibilidade de se valer do juízo de conveniência e oportunidade na escolha do objeto, na avaliação dos motivos e do ato praticado. Este certo espaço com possibilidade de ponderações e escolha na prática do ato denomina-se poder discricionário. Poder discricionário, que significa margem de ação.
pode deliberar a respeito do motivo e do objeto, quando a lei deixar alguns dos elementos para a prática do ato, para que a administração atue de forma mais livre, com possibilidade de tomada de mais de uma decisão. Aqui, ó, esse aqui é o poder discricionário, ele tem margem de ação, então é verdadeiro. Então, lá, o administrador público, ele pode decidir como ele vai administrar com um ato discricionário. Então, tá verdadeira essa. 5. Vamos ver o que tem na 5. Não obstante, eu não gosto quando a frase começa assim, né? Não obstante, ou embora não possa efetivar a substituição do mérito de um ato administrativo, o Poder Judiciário tem o poder de analisar se a conduta foi praticada dentro dos limites da discricionariedade, o que é feito com base na análise de princípios, com razoabilidade e proporcionalidade. Trata-se aqui de análise da legalidade, não do mérito. De fato, o judiciário pode decidir que a atuação discricionária da administração foi, na verdade, fora da esfera legal de discricionariedade. Foi uma atuação ilegítima, haja vista sua desproporcionalidade. Essa questão está verdadeira. E o que quer dizer aqui, gente? Vocês se lembram que a gente, na primeira aula eu falei para vocês que a administração pública, ela julga seus próprios atos, né? Então, ela pode invalidar os atos discricionários. Alguém quer falar alguma coisa, gente? E anular, né? Ela pode anular os atos que estejam eivados de alguma ilegalidade. Porém, no nosso sistema jurídico, a Constituição diz: é inafastável o judiciário. Então, qualquer problema que tenha na administração pública, que o administrado queira ir à justiça reclamar seu direito, ele pode. Mas o que temos que observar quanto a isso? Que quando o ato for vinculado, o judiciário pode anular. Mas quando o ato for discricionário, o judiciário não pode revogar, já que a escolha entre uma coisa e outra depende do administrador. É o administrador que decide, por exemplo, né, se vai ter um evento em tal lugar, se não vai ter, é ele que vai decidir, já que é ele que administra. Por exemplo, a aposentadoria de um servidor é ato vinculado. Se ele preencheu todos os requisitos, o administrador público não pode simplesmente escolher se dá ou se não dá. Preencheu o requisito, é ato vinculado. Então, o que a questão está querendo dizer? Que vai para o judiciário verificar a legalidade dos atos. Ótimo, isso aí é pacífico. Agora, quando for falar em discricionariedade, a margem de ação do administrador público, o judiciário pode, e isso é bem controvertido na doutrina, analisar o aspecto de proporcionalidade e razoabilidade. O judiciário pode olhar e falar: olha, essa não foi a melhor escolha do administrador. Entre fazer um hospital e pavimentar a rua com o dinheiro que ele tinha, ele escolheu pavimentar a rua. Então, não está proporcional essa escolha. Então, isso daqui gera bastante controvérsias, né? Mas com o tal do ativismo judicial, que a gente vê que cada vez mais, né, a Constituição ela foi criada, né, para cada um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, exercerem, né, suas funções típicas e atipicamente outras funções. Então, um controla o outro. É o sistema de freios e contrapesos. Mas, atualmente, quando o judiciário, quando o legislativo e o executivo estão
não estão trabalhando com a proporcionalidade, estão tomando decisões erradas ou não estão tomando decisões, o judiciário está entrando na esfera dele e está legislando, e está julgando, né? Então, precisa tomar cuidado com esse superempoderamento do judiciário, que é o tal do ativismo judicial. E já tá pacífico aqui, quer dizer, não está pacífico, né? Está uma briga danada, se o judiciário pode se envolver nesse poder de escolha do administrador. E aí vai dizer que pode, desde que for para analisar se ele agiu com razoabilidade e proporcionalidade. Simplesmente dizer que essa não foi a melhor escolha tomada pelo administrador. Então, diante disso, né, a gente conversou sobre isso, a questão está verdadeira. É uma questão bem complicadinha, eu acho. Vamos para a sexta. Se alguém tiver... Gente, eu acho que eu vou tirar esse treco aqui. Deixa eu colocar ele aqui assim, porque meu ouvido tá doendo. Se alguém for falar alguma coisa, dá um grito aqui. E vocês estão conseguindo ouvir assim? Tá dando para ouvir? Tá tudo tranquilo. Tá, eu só vou Estamos tirar. ouvindo. Qualquer coisa grita que daqui eu escuto. Deixa eu... Porque eu não tô conseguindo ficar com o fone no ouvido, gente do céu. E vou depois pegar o fone grandão que acende uma luzinha. Aí a aula fica até mais legal, né? Porque a aula de administrativo geralmente é boa, né? Deixa eu aumentar o som aqui. E aí a professora vem com um fone que fica mudando de cor. Vou pegar lá para vocês verem. O fone é muito legal. Muda de cor. Ah, não tô conseguindo aumentar. Então, vou continuar aqui. Qualquer coisa, eu não vou ouvir vocês. Então, vamos lá. A sexta. Julgue-se verdadeira ou falsa a seguinte afirmação. O poder de polícia, hein? Limitação dos atos do administrado. Poder de polícia confere à administração uma capacidade de ordenar, coordenar, controlar, corrigir, delegar, quando conveniente, e avocar funções. Esse poder estabelece relação hierárquica entre os órgãos do mesmo âmbito e escalão da administração e divisão de competências. Tá errado, esse é o poder hierárquico, não é o poder de polícia, ó. Confere capacidade de ordenar, coordenar, controlar, isso é poder de hierarquia, tem nada a ver com poder de polícia. O que é o poder de polícia? Poder de polícia é o poder de limitação dos administrados, não tem nada a ver com segurança pública, é a limitação dos administrados, né? Porque aqui a administração pode falar, olha, você não vai construir tantos metros para cima, você tem que deixar 2 metros de calçada, não pode fazer barulho nesse local aqui, é o poder de gestão mesmo, de impedimento de atos. Então, essa questão aqui, eu estou perguntando sobre poder de polícia e ele está falando sobre poder hierárquico. Então, não, tem nada a ver não, aqui é hierárquico. Poder hierárquico. Essa resposta, então, tá falsa lá e vamos ratificar aqui que ela é falsa, continua sendo falsa a questão. Próxima. O poder disciplinar da administração pública é o poder de aplicação de penalidades a que todos... Poder disciplinar é o poder de aplicação de penalidades a que todos aqueles que possuam vínculo especial com o poder público, como servidores públicos e contratados pela administração. A aplicação das penalidades depende do respeito ao devido processo legal, no qual sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa. Sim, tá certo, esse é o poder disciplinar, né? Acho que nessa aula a gente vai ver alguma coisinha sobre processo administrativo, e aí a gente vai ver da importância que tem a pessoa saber do que está sendo processado e se defender. Então, é verdadeiro. Verdadeiro.
Depois eu vou deixar lá, vocês conferem se a pontuação de vocês está certa. 8. Julgue se verdadeiro ou falso a seguinte afirmação. O poder de polícia destina-se a assegurar o bem-estar geral, impedindo, através de ordens, proibições, apreensões, o exercício antissocial dos direitos individuais, o uso abusivo da propriedade ou a prática de atividades prejudiciais à saúde. Verdadeiro. Eu lembro que uma vez eu usei esse princípio contra uma vizinha lá que todo dia ela ficava queimando lixo no fundo do quintal. E tinha coleta de lixo, tinha tudo, não tinha problema nenhum. Mas ela estava usando uso abusivo da propriedade, né? Tinha que sair correndo, tirar a roupa do varal, enfim. Tem um pessoal meio doido, né, gente? Acaba com o meio ambiente e com o ar das pessoas, né? Aí o que mais dói é multa no IPTU, né? Multa do IPTU dói mais do que qualquer cesta básica que a gente possa pedir, né, no juizado especial. Agora 9, estamos acabando a prova. Tá vendo quando eu estou explicando a prova ela fica mais fácil? Julgue se verdadeiro ou falso. O poder normativo se traduz no poder conferido à administração de expedir normas gerais, ou seja, atos administrativos gerais e abstratos com efeito erga omnes contra todos. Não se trata de poder de edição de lei, mas um mecanismo de edição de normas complementares à lei. Ótimo, esse é o poder normativo, verdade, né? O poder executivo, ele vai dar normas, então, né? Poder normativo, ele vai editar normas complementares, dizendo como que vai funcionar a lei, né? Aí a gente pensa, por exemplo, um imposto de renda. Como que vai ser a entrega da declaração do imposto de renda? Todo ano é expedido normas para mostrar como que vai ser, para esclarecer e complementar a lei. Julgue se verdadeiro ou falso. O regime jurídico administrativo é um conjunto harmônico de princípios que definem a lógica da atuação do ente público. Se baseia na existência de limitações e prerrogativas, poderes, em face do interesse. Confere prerrogativas, princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, e restrições, princípio da indisponibilidade do interesse público à atuação do ente público. Verdadeiro. Esse daqui são os princípios máximos, né? Que são como diz o Carlos, não é o Carlos, e agora? Eu não lembro o nome dele. Cadê o nome dele? Já eu acho. Me fugiu. Celso Antônio Bandeira de Mello. Pronto. São as pedras de toque. Então, esse aqui é verdadeiro. Regime jurídico administrativo é o conjunto de princípios que vão reger a administração pública. Segundo o princípio da eficiência, esse é o mais novo princípio lá do artigo 37 da Constituição. Segundo o princípio da eficiência, a administração seria um conjunto de regras, extraídas da boa e útil disciplina interna da administração. Representa o conjunto de valores que fixam um padrão de conduta que deve ser observado na atividade administrativa, no sentido de que ela atue com retidão de caráter, ética, honestidade, decência, lealdade e boa-fé. Não basta que as atividades da administração estejam de acordo com a lei. Essas atuações têm que ser conduzidas com legalidade, lealdade, ética e probidade. Olha só que interessante, pessoal. Essa questão tá certa se tivesse falando do princípio, outro princípio aqui, né? Que é o princípio da moralidade. Princípio da moralidade e não no princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele vem trazer
uma administração pública, acho que foi por uma emenda constitucional, tentando lembrar o número da emenda, acho que é a emenda 97, e ela vai trazer para a gente que a administração pública, ela tem que ser eficiente no sentido de trabalhar de forma eficaz, com o mínimo de gasta menos, tem mais eficiência, os servidores públicos tratando a máquina pública de forma a compensar o que a gente está pagando para a administração pública, entreguem para a gente os serviços que a gente paga de forma indireta com a tributação. Esse é o modelo da administração pública eficiente, né? Tanto é que eles tentaram colocar isso lá na administração pública, mas se frustraram um pouco, né? A gente vê no governo atual que todo mundo que veio da iniciativa privada e foi para a administração pública achando que ia tratar a máquina pública igual a privada, se frustrou, porque a máquina pública tem a ingerência dos princípios do direito administrativo. Você não pode contratar com quem você quiser. Você precisa preencher uma série de burocracias, o dinheiro público é carimbado. Então, uma pessoa que vem da iniciativa privada e entra na administração pública sente esse impacto, porque são muitos protocolos a serem seguidos. E essa eficiência da administração pública, ela veio para tentar trazer um quê de administração privada para tentar melhorar, mas não foi o que conseguiu, né? Tanto que tem muita coisa ainda que não foi regulamentada, né? Deixa eu ver só o número da emenda aqui, que daí eu fico com isso na cabeça, não consigo mais pensar em nada. Eu falei emenda 97, é 19 de 98. Emenda 19 de 98. Olha só. Então, qual que eu falei aqui? A 11. Então, a 11 aqui é falsa. Porque eu estava falando de um princípio e falei do outro. É bom para a gente saber diferenciar um do outro. Julgue-se verdadeiro ou falsa a seguinte afirmação. Descentralização administrativa é uma distribuição interna de competências administrativas a órgãos sem personalidade jurídica própria, pertencentes à chamada administração pública direta ou centralizada. Exemplos. Não consigo ficar sem fone. Exemplos: ministérios federais, secretarias estaduais, municipais, subprefeituras. E está errada por quê? Porque eu estou perguntando da descentralizada, né? As pessoas jurídicas criadas na descentralização. E aqui ele está falando da centralizada. Tá? Falsa. É questão que não acaba mais. Depois, descentralização é a técnica de distribuição de competências administrativas. Faltou acento. Não sei se faltou lá ou se foi na hora de copiar. A pessoa jurídica autônoma, componente da chamada administração pública indireta ou descentralizada. Exemplo: autarquias, fundações públicas, empresas públicas. Importante: se a entidade descentralizada causar prejuízos a particulares, ela deverá ser acionada pessoalmente no judiciário por ressarcimento de danos, podendo responder no Estado apenas de forma subsidiária. Tá certo. Aqui é verdadeira. Está falando da descentralizada, e a descentralizada é aquela que vai criar autarquias, empresas públicas, fundações. Julgue se verdadeira ou falsa. Autarquias e fundações são pessoas jurídicas de direito público, já que elas são criadas por lei, com autonomia gerencial e financeira para o exercício das atividades do Estado. CAD, Bacen,
né? São pessoas jurídicas da desconcentração administrativa, é da descentralização administrativa. Por isso que está errado, falso. Olha que safadinho essas questões aqui, eu fui do mal, hein? Nos termos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 267, empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, tá certo? Com patrimônio próprio, vai lá no cartório, e capital exclusivo da União ou de suas entidades da administração indireta, criada por lei para desempenhar atividade de natureza empresarial que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de motivos de conveniência administrativa, devendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Esse aqui tá certo, eu tirei bem do artigo 5º, inciso 2º. Quem estava ali e consultou viu que não errou porque estava lá. Vou terminar logo. Ato administrativo é um ato jurídico por meio do qual o Estado ou quem faça as vezes exprime uma declaração unilateral de vontade no exercício de suas prerrogativas, consistente em providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar execução, sujeitas ao controle de legitimidade do judiciário, no desempenho das atividades essencialmente administrativas da gestão do órgão dos interesses coletivos, tá certo? O conceito do ato, verdadeiro. Licença é um ato discricionário e definitivo? Aí, já está errado aqui, já parar de ler aqui. Através do qual a administração reconhece um direito subjetivo do administrado, ora para exercer atividade material, ora para exercer atividade jurídica, condicionada no seu exercício ao prévio reconhecimento por parte da administração. A lei, ao tempo do que reconhece um direito administrado, condiciona o seu exercício a prévio reconhecimento. A licença não é definitiva, por isso que é falsa. Última, anulação é... Última não, 18. A anulação é causa de extinção ou supressão do ato administrativo válido e de seus efeitos por razões de conveniência ou oportunidade. Não! Revogação. Anulação é quando é inválido, aqui é revogação. Sujeito ativo, só administração no âmbito do poder na anulação, já está tudo errado aqui. Então, essa aqui é falsa. Logo na cara a gente vê que é falsa. Penúltima. Quanto aos efeitos, os atos administrativos podem ser constitutivos, decorrem sempre do exercício do juízo discricionário por parte da administração, quando seus efeitos se prestarem a criar, inovar ou construir uma situação jurídica antes inexistente. Exemplo, autorização e permissão. Declaratórios, os efeitos se destinam a reconhecer uma situação jurídica pré-existente. Exemplo, todos os atos vinculados. Enunciativos, emitem um juízo de conhecimento ou opinião sobre uma situação de fato ou de direito reconhecida pela administração. Não constituem nem declaram, apenas é juízo de opinião. Certidão e declaração. Não constitui nem declara, apenas... Eu acho que isso está errado, hein? Deixa eu ver o que eu coloquei no Avança 19. Ah, professor. Eu acho que eu tirei isso de alguma parte do texto, mas eu tô achando que tem alguma coisa. Deixa eu deixar essa aqui em vermelhinho, que agora eu não vou conseguir ver. Vou deixar ela em vermelhinho. Se tiver errada, eu dou a pontuação para vocês. Cadê eu aqui? Cadê eu?
A 19, último, a 20, 20, o Ministério... Nossa, gente, essa daqui, a hora que eu colei, eu falei, meu Deus, eu peguei uma questão de um banco de dados que não tem nada a ver, nada a ver. Olha aqui que eu coloquei aqui. Peraí. Não estou conseguindo compartilhar. Aqui. O Ministério Público e a Defesa possuem as mesmas prerrogativas no que tange à prova. Esse é o princípio da paridade de armas no processo penal. Meu Deus do céu! Eu coloquei para vocês uma questão de processo penal no direito administrativo. Dá para acreditar numa coisa dessa? Foi o banco de questões. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aqui, vocês me lembrem que na próxima prova eu vou dar um ponto aqui de bônus para quem, para vocês, né? Não vou nem olhar quem errou, quem acertou, diante dessa questão aí que tá errada, tá totalmente errada, pessoal. Peço desculpas para vocês que não tem nada a ver essa questão. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo compartilhar o conteúdo. Não estou. Pessoal, eu vou pedir para vocês um grande favor. Eu estou sofrendo com dor de ouvido, vou pingar um remedinho aqui. Eu posso fazer o seguinte, mais tarde gravar essa aula de servidor público e deixar disponível para vocês? Porque o negócio tá... Eu não me oponho, não, muito pelo contrário. Tranquilo. Olha, eu tô aqui Tranquilo, quase chorando pode aqui. sim, vai se cuidar. Tranquilo, professora. Eu não sei. Tranquilo, professora, melhoras. Ai, gente, desculpa, mas é que tá doendo bem aqui, assim, eu acho que eu vou pingar aqui um Panotil e Esquenta aí pano com ferro quente, põe no ouvido que melhora. eu vou fazer isso. Uma injeçãozinha de diprospan também ajuda, hein? O quê? Deixa eu te parar de gravar. Aí eu vou Diprospan. Diprospan. Eu tenho certeza que é o fone, porque eu tô usando ele com som alto, e aí nossa, dói dentro do ouvido. E aí começa o tico e teco do meu cérebro